ciência é a grande luz da humanidade. E no Brasil, existe uma força científica ativa e integrante da sociedade chamada SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que há 70 anos atua em defesa da educação, do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento sustentável do país. A SBPC foi fundada em 8 de julho de 1948 em São Paulo por cerca de 60 cientistas reunidos na Associação Paulista de Medicina. Posteriormente, essa data foi estabelecida como o Dia Nacional da Ciência. Nessa época, pós-Segunda Guerra Mundial, os institutos e universidades brasileiros enfrentavam uma crise muito séria, que motivou esse encontro. Liderado pelo médico e farmacologista Maurício Rocha e Silva, pelo médico José Reis e pelo biólogo Paulo Savaia. Esse movimento tinha a intenção de dar força e representatividade à comunidade científica. Durante a ditadura militar, a entidade foi um grande polo de encontros, trocas de experiências e conhecimentos, se tornando a grande voz da ciência e da educação nacional. E a SBPC entrou no palco dos debates nacionais. Foi um período que consolidou a SBPC como uma chama de esperança dos ideais científicos. Sua estrutura se fortaleceu e a entidade conquistou um papel de liderança nas lutas por melhores políticas públicas, pela democracia e em defesa do desenvolvimento sustentável do país. Uma de suas contribuições mais expressivas foi a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia em 1985. Também foi uma das responsáveis pela inclusão de um capítulo dedicado à ciência e tecnologia na Constituição Federal de 1988 e colaborou com os temas ligados aos direitos sociais e meio ambiente e educação. A SBPC é parte da sociedade e seu objetivo é lutar para que a ciência e a educação sejam parte da vida de todos, pois acredita que ciência não é gasto, é investimento. Hoje, a SBPC representa milhares de pesquisadores, estudantes e amigos da ciência e integra mais de 140 sociedades científicas de diversas áreas do conhecimento, muitas delas fundadas no seio da entidade. Seus holofotes estão voltados a 5 pontos principais: colaborar com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, lutar pela qualidade e universalidade da educação, defender os interesses dos cientistas, promover a disseminação do conhecimento científico por meio de ações e divulgação da ciência, lutar contra os obstáculos que impedem o progresso da ciência, propondo políticas públicas para o desenvolvimento do país. A SBPC tem uma rica história de contribuição ao desenvolvimento científico e social do país, propondo e apoiando leis como o Código Florestal, a Lei da Biodiversidade e o Marco Legal da CTI, angariando recursos para ciências com manifestações do Congresso e nas ruas, e também promovendo a popularização do conhecimento científico em suas reuniões anuais e regionais por todo o país. Hoje colhemos os frutos de 70 anos de trabalho dessa entidade que acredita no Brasil. Integra a sociedade e convida as novas gerações a cultivarem a curiosidade e o amor ao saber. Os 2 grandes motores do progresso humano. SBPC, 70 anos. Ciência e educação. Ontem, hoje, amanhã. Bom dia a todos. É com imenso prazer que a gente começa uma sessão na 72ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e em associação com a Sociedade Brasileira de Protozoologia, uma sociedade afiliada da SBPC. E eu tenho uma historinha só para começar,
que em dezembro, normalmente, começam os preparativos para a organização da reunião do ano seguinte. Então, em dezembro do ano passado, a SBPZ enviou à SBPC a proposta desta conferência com essa pergunta: a pesquisa básica ajuda a controlar doenças emergentes? E nós, naquela altura, não podíamos imaginar quanto que a gente estava sendo o prognóstico, né, do ano, quanto que a gente estava prevendo um desdobramento que acabou acontecendo. Então, o professor Samuel Goldenberg aceitou esse desafio de responder essa pergunta. É uma imensa honra para mim apresentar o professor Samuel Goldenberg. Ele é formado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, onde também obteve seu mestrado em Biologia Molecular. Depois ele fez seu doutorado pela Universidade de Paris 7. Ele é pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz. Quando ele voltou da França, ele foi para a Fiocruz, ficou um tempo lá, e depois ele foi para o Paraná, onde estruturou e fundou o Instituto Carlos Chagas, a Fiocruz do Paraná, onde ele foi diretor. Ele tem uma extensa formação em biologia molecular, com ênfase em parasitologia. Foi presidente da nossa SBPZ e também da Sociedade Brasileira de Genética. Foi membro do Comitê Assessor de Genética do CNPq, pertence ao corpo editorial de vários periódicos, é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Diagnósticos em Saúde Pública, é membro do Comitê Científico Internacional do Instituto Pasteur de Montevidéu, membro da Academia Brasileira de Ciências, e foi agraciado com a Ordem do Mérito Científico na classe Comendador e depois na classe Gran Cruz. Recebeu a medalha Samuel Pessoa, da nossa sociedade, e também é ganhador do prêmio Almirante Álvaro Alberto, que é outorgado pelo CNPq em parceria com a Marinha e com a Fundação Conrad Wessel. Portanto, vocês estão vendo que o professor Samuel, com certeza, está totalmente qualificado para responder essa pergunta formulada em dezembro: a pesquisa básica ajuda a controlar doenças emergentes? Então, nós vamos ouvir o professor Samuel discorrer a respeito desse tema e depois nós voltamos com as perguntas que vocês enviarem pelo YouTube, pelo chat do YouTube, e aí nós voltamos para a discussão. Vamos lá. Obrigada, Samuel, por ter aceitado esse nosso desafio. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer à SBPC por esse convite para lhes falar hoje sobre doenças emergentes. E esse é um tema muito atual, tanto pelo fato de nós estarmos vivendo uma pandemia causada por uma doença emergente, como pela situação crítica que a pesquisa básica está tendo atualmente no Brasil. Então, doenças emergentes são doenças novas causadas por patógenos cuja incidência aumentou ou pode aumentar em um espaço de 20 anos. Associado a essa temática de doenças emergentes, nós temos doenças reemergentes, que são doenças que causaram surtos epidêmicos, desapareceram e que voltam a aparecer, ou em outros locais, ou com novas características. Ao longo da história da humanidade, foram descritas várias dessas epidemias e pandemias causadas
por patógenos emergentes ou emergentes. Mesmo há relatos arqueológicos, há cerca de 7.000 anos atrás, relatando a presença de Yersinia pestis ou de vírus hepatite B, por exemplo. E ao longo da história da humanidade, nós tivemos uma série dessas doenças que dizimaram muitas vidas à época. Nós tivemos, por exemplo, essa praga antonina, que no início da era cristã dizimou cerca de 5 milhões de pessoas e que foi, inclusive, um fator importante para a queda do domínio do Império Romano na época. Tivemos a peste na Idade Média e assim por diante. E esses relatos históricos mostram que realmente essas doenças elas são bastante antigas. Esse aqui, por exemplo, essa gravura de um sacerdote egípcio, cerca de 1.500 ou 2.000 anos antes da era cristã, mostra um indivíduo apoiado por uma bengala e uma perna mais curta que a outra, um indicativo de poliomielite. Na múmia do faraó Ramsés, estudos feitos mostraram que ele teve sarampo, e talvez tenha sido, inclusive, a causa de sua morte esse sarampo. E essa aqui é uma ilustração da praga antonina, da peste antonina, que eu falei para vocês, que na realidade acredita-se que foi um surto de varíola que matou 5 milhões de pessoas na Roma antiga. Pegando tempos mais recentes, nós vemos que há um grande número de doenças emergentes e reemergentes. Aqui eu quero destacar o HIV, que apareceu em 1982, 83, no início dos anos 80, e o HIV foi uma doença importante, ainda é uma doença emergente muito importante. Hoje em dia ela está estabelecida como uma doença epidêmica e que já causou cerca de 35 milhões de mortes. Também nós temos uma outra virose que continua até os nossos dias e que é muito importante do ponto de vista da saúde humana, que é a hepatite C. E toda uma outra série de surtos, que a gente vai conversar sobre alguns, mas aqui eu queria chamar a atenção para esse surto desse arenavírus, um arenavírus emergente que ocorreu no estado de São Paulo, o vírus Sabiá, e que causou uma série de mortes na região, nesse interior de São Paulo, porque esses vírus, normalmente esses vírus emergentes, eles são de grande letalidade. Pegando tempos mais recentes, nós temos toda uma outra série de doenças emergentes e reemergentes, e aqui vocês podem observar nessa figura que em várias delas nós temos animais associados à transmissão para humanos. Zoonoses. E aqui eu quero falar um pouco sobre alguns casos especiais que vão mostrar de que maneira essas doenças emergentes e reemergentes chegam até o homem. Então, o primeiro caso que eu gostaria de conversar com vocês é sobre este vírus, West Nile, que, como o nome indica, é um vírus que existe na África. E no ano de 1999, houve uma epidemia nos Estados Unidos do vírus West Nile. E como que essa epidemia se instalou nos Estados Unidos? Tudo começou no aeroporto, ou em algum dos aeroportos da cidade de Nova York. Começou na cidade de Nova York, e o que se estima é que um indivíduo contaminado com o vírus West Nile, ou então uma ave ou um mosquito que foi transportado pelo avião, eles acabaram escapando e
a partir daí começou uma infestação nos Estados Unidos e até hoje existe este West Nile nos Estados Unidos. No ano de 2002, houve uma pandemia também causada por um coronavírus, foi o coronavírus SARS, e essa pandemia, a origem também foi a China, e um médico chinês, ele foi a um congresso em Hong Kong, se hospedou em um hotel, e a partir dele, vários indivíduos foram contaminados, e quando voltaram para os seus países de origem, acabaram levando o vírus SARS, esse coronavírus. E esse coronavírus causou, por exemplo, no Canadá, uma epidemia com cerca de 8.500 indivíduos infectados e 850 mortes. Depois ele foi controlado, apareceram casos esporádicos em outros países, mas não se sabe como, ele desapareceu, foi controlado, mas ainda está sob vigilância da Organização Mundial da Saúde. Um outro coronavírus que apareceu nesse tempo foi, um pouco mais tarde, em 2012, foi o MERS. E o MERS, ele é transmitido a humanos pelo camelo. Na verdade, o camelo é um animal intermediário. O hospedeiro definitivo do vírus MERS, desse coronavírus, é o morcego. Então, o morcego infecta, pica, se alimenta do sangue do dromedário, do camelo. Passa o vírus que passa para o homem. E aqui foram 27 países que tiveram essa pandemia do MERS, também com um número de mortes próximo de 1.000 pessoas, e cerca de 8.000, 10.000 contaminados. Uma outra doença emergente que depois eu vou sinalizar aqui, mas depois eu vou falar com vocês com mais detalhes, é esse fungo, a Candida auris, mas guardem esse nome que depois a gente vai voltar a ele. E nesse tempo nós tivemos também uma série de doenças que são reemergentes, ou seja, são doenças que já existiram em algum tempo e que voltam a aparecer ou aparecem em um novo local sob uma nova forma. Então, por exemplo, nós tivemos em 2010 uma epidemia de cólera no Haiti, ou ainda tivemos no ano de 2016 o vírus chikungunya, que foi uma pandemia também que se espalhou rapidamente, sobretudo em países ao sul do Equador, inclusive o Brasil, e a chikungunya continua circulando até hoje entre nós. E em 2015, 2016, nós tivemos a pandemia do Zika vírus, que no Brasil causou infecção de vários indivíduos, e sobretudo com aquele desdobramento da microcefalia em algumas crianças. Então, esse é um mapa global das infecções emergentes e reemergentes, e como vocês podem perceber, não existe um local onde elas estejam prioritariamente localizadas. Então, essas doenças, elas estão espalhadas por todo o planeta. Então nós temos novas doenças que emergem, nós temos doenças que se espalham, que é o que está aqui em vermelho, e nós temos infecções emergentes que se espalham também, que estão indicadas em azul, e como vocês podem ver, elas existem em grandes números. Se nós avaliamos o dano para a espécie humana através da história das pandemias, nós vemos que muitas vidas foram ceifadas por essas pandemias de doenças emergentes. Então, começando por aquela peste antonina que eu falei para vocês, foram 5 milhões de indivíduos. Depois teve também a peste, a praga de Justiniano, que na realidade acredita-se foi varíola, cerca de 50 milhões de pessoas infectadas, isso no século VI.
Nós tivemos na Idade Média a peste, né, a peste bubônica, que causou cerca, estima-se, 200 milhões de mortes. Então isso era uma porcentagem importante da população do planeta naquela época. Um surto de varíola na época dos descobrimentos, que foram cerca de 56 milhões de indivíduos afetados, e aqui entre esses as populações da América, né, que estava sendo descoberta, e acredita-se, por exemplo, que os astecas, ou grande parte da civilização asteca, foi dizimada por essa epidemia de varíola no ano de 1520, por aí. Depois nós tivemos uma série de outras dessas doenças emergentes e reemergentes que se repetem. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para a gripe espanhola, que também causou um grande prejuízo em termos de vidas humanas no início do século XX, tendo chegado inclusive ao Brasil. Mais recentemente eu já falei para vocês o HIV/AIDS, e hoje em dia nós convivemos com a Covid-19, que infelizmente já levou mais de 1 milhão de vidas humanas. Então, essas doenças emergentes e reemergentes, doenças infecciosas emergentes e reemergentes, elas estão espalhadas por todo o planeta, elas são muito numerosas, elas, quando chegam, elas têm um efeito normalmente devastador, e nós vamos ver agora, então, quais são as causas ou como acontece dessas doenças se estabelecerem. Então, na realidade, essas doenças emergentes, elas surgem muitas vezes, na maior parte das vezes, como zoonoses, isto é, são transmitidas dos animais para os humanos. E eu vou exemplificar aqui com um caso em que nós temos um vírus. Esses vírus ou esses patógenos, eles têm normalmente um hospedeiro natural e vivem em equilíbrio nesse hospedeiro natural. Entretanto, esse patógeno ele pode passar desse hospedeiro natural para um hospedeiro intermediário, e desse hospedeiro intermediário para o homem, ou então diretamente do hospedeiro natural pode passar para o humano. E quando ocorre esse processo de chegar ao humano, nós temos então estabelecida uma doença, uma nova doença, ou a volta de uma doença. E esse processo nós chamamos de spillover, esse processo de passar de um hospedeiro natural para um hospedeiro intermediário, um hospedeiro de transmissão, e depois para o homem, nós chamamos de spillover, que eu traduzi aqui como transbordamento, mas vamos usar spillover. Então aqui são alguns exemplos, né, mais recentes, do vírus Endra, do vírus Nipah. Então esses também passam de morcego para o cavalo e para o homem, no caso do Endra, do morcego para o porco e para o humano, no caso do Nipah. Que passou do morcego para a civeta e para o homem, ou o MERS do morcego para o camelo e para o homem. E aqui nós temos as influenzas aviárias, que passam então das aves para humanos. Esse aqui é o exemplo então do spillover dos coronavírus. Então, do morcego, o primeiro SARS passou para a civeta e para o homem. Então, nós temos aqui uma zoonose, depois uma antroponose, que temos a transmissão de humanos para humanos. Isso foi no ano de 2002. 10 anos depois, nós tivemos a SARS, também começando como uma zoonose, e depois a infestação de humanos para humanos. E entre a MERS e a Covid-19 se passaram 7 anos, e aqui nós temos o intermediário pangolim. Existe uma suspeita de cobra também, mas o pangolim,
e daí passa para o humano e temos essa epidemia, essa pandemia que nós estamos vivendo hoje. E o que a gente vê aqui é que existe uma redução no tempo entre uma e outra, e aqui fica a pergunta: em quanto tempo teremos outra pandemia? Teremos outra pandemia? É muito provável, devido aos fatores que nós vamos ver agora. Então, um desses fatores é o desmatamento. Por que o desmatamento é um fator que favorece o aparecimento de novas doenças? Porque a partir do momento que nós desmatamos, nós quebramos um equilíbrio que existe, um equilíbrio ecológico, e os animais que estão na floresta, eles acabam migrando para zonas rurais ou para zonas urbanas, e dessa maneira eles podem contaminar animais domésticos ou contaminar o homem diretamente. Um outro fator do desmatamento é que, através da redução dos animais silvestres, vetores, por exemplo, o mosquito, que se alimentam desses animais, eles acabam buscando outras fontes de alimento e aí chegam ao homem. Ou então, quando o homem entra na floresta para explorar a floresta, como, por exemplo, no caso das minerações, ele acaba se infectando e trazendo para a cidade, trazendo para outros humanos essas doenças emergentes. Esse aqui realmente é um fator muito importante para o aparecimento de doenças emergentes. Um outro fator é o aquecimento global. E aqui eu queria dar para vocês o exemplo do que aconteceu com aquele fungo que eu falei para vocês no início, a Candida auris, que era existia como um fungo saprófita de plantas de região pantanosa, e a partir do aquecimento global, houve obviamente o aquecimento dessas águas, dos pântanos também, e esse fungo acabou adquirindo termotolerância e tolerância à salinidade. Esse fungo, então, agora, podendo viver em temperaturas mais próximas àquela das aves e de mamíferos, ele acaba infectando ou infestando aves. Essas aves migram para zonas rurais, porque as aves migram, ou então para regiões mais urbanas, e o fungo acaba passando para outros animais domésticos, ou passando, então, desses animais domésticos para o homem. E quando o homem ele vai para a cidade, ele vai para o ambiente urbano, ele vai, por exemplo, para um hospital, ele leva consigo esse fungo. E esse fungo, a Candida auris, hoje é uma das preocupações de infecção hospitalar. E os fungos são relevantes, a gente normalmente não se dá conta, mas mais de 1,5 milhão de pessoas morrem anualmente devido a diferentes infecções fúngicas. Um outro fator para a disseminação de doenças emergentes e reemergentes é o transporte universal, ou seja, ele de passageiros. E esse aqui é um exemplo do fluxo de transporte aéreo em um dia. Então, como vocês podem ver, existe um grande fluxo, e isso tudo pode ocorrer muito rapidamente, porque a maior distância para se percorrer no planeta por via aérea, ela exige um tempo de 18 horas. Então, em 18 horas nós podemos ter um vírus saindo de um lugar do planeta e indo para outro. E no caso da Covid-19, foi isso que aconteceu. Quer dizer, inicialmente, a Covid, o SARS-CoV-2, que é o que causa a doença, ele saiu, então, da região inicial da China, da Ásia, e se espalhou para outros locais. E os primeiros focos de infecção, fora
da Ásia ocorreram em países, em regiões onde existe maior fluxo de tráfego aéreo. Regiões, por exemplo, que o tráfego aéreo da China é pouco intensa, como para o Brasil, por exemplo, inicialmente não tiveram esses casos. Mas, a partir daí, isso aqui deve ser um quadro em torno, vamos dizer, de janeiro, fevereiro, mas em abril nós já temos outros focos de doença, e a partir daqui, graças a essa facilidade de transporte aéreo, acaba se espalhando pelo mundo até no dia de hoje, em que nós temos esses grandes focos e que já temos mais de 1 milhão de mortos. Na verdade, quando a gente pensa em saúde, a gente não pode pensar em saúde humana como uma coisa isolada, e sobretudo quando se trata de doenças emergentes e reemergentes. Então nós temos que pensar num conceito que nós chamamos de One Health, seria como uma saúde única. Então a saúde, na realidade, deve ser vista como um equilíbrio que envolve a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana. Então, qualquer desequilíbrio no ambiente ou nas espécies animais pode levar a consequências graves de saúde nos seres humanos, como nós temos visto nas doenças emergentes e reemergentes. Então, a pergunta: de que maneira a pesquisa básica pode ajudar a controlar as doenças emergentes e reemergentes? A primeira, uma das maneiras é estudando a doença, conhecendo a doença. Como que a gente conhece a doença? A gente conhece a doença através do estudo da relação patógeno-hospedeiro. Então, estudar como ocorre a doença no hospedeiro, estudar como é a resposta do hospedeiro a esse patógeno. No caso do patógeno, estudar moléculas que sejam relevantes para o processo de infecção, estudar moléculas que possam ser alvos potenciais para o desenvolvimento de novas drogas, estudar também moléculas e caracterizar moléculas que possam servir como antígenos para a vacina, ou então para desenvolvimento de testes de diagnóstico, enfim, uma série de estudos dessa relação patógeno-hospedeiro, e também de que maneira o ambiente afeta esse tipo de relação. Então, reconhecer a doença o mais rapidamente possível é fundamental. E foi isso, felizmente, que aconteceu no caso da Covid-19, em que rapidamente cientistas chineses eles foram capazes de isolar e sequenciar o vírus SARS-CoV-2, e o que eu acho importante é que eles disponibilizaram esses dados rapidamente para a comunidade científica, e com isso pesquisadores em outros centros puderam começar os seus estudos. E esses estudos, então, acabaram levando para o desenvolvimento de insumos para diagnóstico e, atualmente, as vacinas que estão sendo desenvolvidas. Entretanto, essas coisas não acontecem do dia para a noite. Então, como que uma vacina foi desenvolvida? Aqui eu vou dar o exemplo da vacina que é uma que está em fase 3 e bastante avançada. Na realidade, entre a sequência do vírus feito pelos cientistas chineses e a preparação do primeiro lote de vacina para ser testada ainda na fase 1, foram apenas 100 dias. Esse tempo recorde só foi possível porque existia toda uma infraestrutura de ciência, tecnologia implantada na Universidade de Oxford, que é o exemplo que eu estou usando, pesquisas em andamento que permitiram que rapidamente se transpusesse de um outro modelo de vírus que eles estavam trabalhando para o modelo do SARS-CoV-2, da Covid-19. Uma outra coisa importante da pesquisa científica para controlar as doenças emergentes
é que ela permite o acompanhamento epidemiológico e o desenvolvimento de modelos. Isso é importante porque, graças a esse acompanhamento epidemiológico e os modelos, nós podemos orientar políticas de prevenção e de predição da doença. Então, aqui no Brasil, nós temos grupos fazendo estudos epidemiológicos importantes. Eu quero destacar 2 grupos, um da Universidade de Pelotas e outro grupo da Fiocruz da Bahia, do SIDACTS, que estão fazendo estudos importantes. Inclusive, esse estudo da Universidade de Pelotas, infelizmente, teve que ser abortado em uma de suas fases importantes, agora foi retomado, felizmente, porque houve o corte dos recursos para o financiamento a essa pesquisa por parte do governo, que é realmente lastimável. Para vocês terem uma ideia da importância da pesquisa científica no estudo de uma doença emergente, essa figura mostra a evolução do número de publicações sobre Covid-19 desde o início do ano até os nossos dias. E a gente vê que isso aqui é uma curva exponencial. Na realidade, essa aqui é do início do ano até maio. Hoje em dia, nós já temos, quer dizer, na data de 30 de setembro, nós temos 61.144 publicações sobre Covid-19. Então, graças a essa efervescência da atividade científica, da pesquisa científica, e aqui é notadamente pesquisa básica, que a gente consegue chegar aos avanços que tivemos na compreensão dessa doença. Então, de que maneira a ciência pode contribuir no enfrentamento de pandemias? Uma é fazendo ciência, e fazer ciência significa trazer à luz novos conhecimentos. Entretanto, para trazer à luz novos conhecimentos, nós temos que ter a formação continuada de recursos humanos, de cientistas qualificados. Para se formar esses recursos humanos, nós temos que ter infraestrutura e nós temos que ter recursos, mas recursos continuados, não recursos que pingam quando ocorre algum problema, e não recursos destinados apenas uma área. Então não adianta colocar recursos apenas para ciências biológicas, ciências médicas ou ciências físicas. Nós temos que fomentar a ciência como um todo, em todas as áreas do conhecimento, e aqui eu quero destacar que é muito importante se passar pelas áreas de humanidades, porque são essas áreas que traduzem a sociedade para os cientistas. Então, o apoio à ciência tem que ser um apoio a todas as áreas do conhecimento. O que nós temos hoje no Brasil é um quadro bastante preocupante e um quadro muito grave. Os níveis de financiamento que nós temos hoje no sistema de financiamento de pesquisa científica, que é o CNPq, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CAPES, a FINEP, está em níveis equivalentes ao do ano 2000. Então, nesses 20 anos, houve um crescimento notável da ciência brasileira. Nós tivemos uma importante formação de novos recursos humanos. Até o ano de 2016, nós tivemos uma situação muito boa e depois começou um declínio, e os dias de hoje são extremamente preocupantes. São extremamente preocupantes porque o que foi construído ao longo de 17 anos, está sendo destruído rapidamente nesse momento, por falta de recursos para as agências de fomento. E o futuro? Bom, o planeta está doente. Então, nós temos hoje uma série de ameaças ao planeta. Nós temos a questão do aquecimento global, nós temos a questão do desmatamento, da destruição de ecossistemas, a destruição de biomas.
Nós temos a ameaça do degelo das grandes geleiras dos polos, e isso, inclusive, pode trazer novas doenças emergentes, porque nós não sabemos que patógenos podem estar presos nesse gelo, e uma vez que eles atingem os oceanos, eles podem causar ameaças a espécies marinhas ou mesmo ao homem. E a resposta para essa doença do planeta é certamente a ciência. Mas a ciência está ameaçada. A ciência está ameaçada pelo negacionismo, que é observado em vários países, e aqui no Brasil nós temos esse problema sério do negacionismo científico. Então, são teorias esdrúxulas como terraplanismo, criacionismo, movimentos antivacina, terapias sem comprovação científica e ameaça a instituições científicas, como recentemente nós tivemos com o INPE, e tantas outras podem estar ameaçadas. Então, nós temos um futuro, um planeta doente. A doença desse planeta precisa de ciência para poder ser estudada e poder ser controlada. E, mais do que nunca, é importante se fazer ciência, é importante se defender a ciência. Na nossa situação atual, eu acho muito importante que nós nos associemos e permaneçamos associados a sociedades científicas. E aqui eu faço vamos dizer, uma conclamação para que nos unamos em torno da SBPC. A SBPC, ao longo da história, ela teve um papel fundamental e tem um papel fundamental no fortalecimento da ciência do Brasil. Para terminar, eu gostaria de deixar uma frase do Carlos Chagas, que é um grande cientista brasileiro, que foi pesquisador da Fiocruz, a instituição a qual eu labuto. E essa frase é a seguinte: não vai demorar que passemos adiante uma grande e bela ciência que faz arte em defesa da vida. Muito obrigado. Obrigada, Samuel. Excelente palestra, acho que você inspira e nos projeta algumas questões que são importantes, que a gente pode começar a discutir agora, mas também inspira os jovens a seguir, né, na sua pesquisa básica, né? Tem um comentário aqui no chat de uma pessoa que está delineando a tese de doutorado e que achou que ainda era cedo para buscar referências e agradece a luz que você coloca, porque já existem muitas referências para que a gente possa começar a entender um pouco melhor tudo o que está acontecendo, né? Eu vou começar com uma pergunta do nosso querido amigo, meu e seu, também ex-presidente da Sociedade Brasileira de Protozoologia, querido professor Isaac Reutemann. O Isaac faz um comentário que eu acho que é importante, porque você mostrou num dos slides aí o quão grave, o quadro grave que nós nos encontramos agora em termos de financiamento à pesquisa, né? E pesquisa, a gente está falando de pesquisa em modo geral. E a pergunta do Isaac, também reafirmada pela Ana Tereza, também outra grande amiga lá do Rio, é se tem retorno. E o que a gente pode fazer, né? Quais as nossas ações para reverter esse quadro, que está em queda livre, né, Samuel? A gente precisa botar um paraquedas aí nessa história. Isso, quer dizer, essa é a grande preocupação que nós temos hoje. Eu acho muito importante esses pontos que o Isaac e a Ana Tereza levantam, porque
a gente corre o risco de chegar a uma situação de irreversibilidade. Eu acho que ainda não estamos lá, porque nós temos uma infraestrutura que foi criada ao longo dos anos, então isso ainda segura um pouco. Nós temos uma pós-graduação bastante ativa no Brasil e com um volume importante de recursos humanos sendo formados, mas nós estamos num sério risco. Então, e esse risco, para isso nós precisamos de investimentos, para isso nós precisamos de recursos e de imediato o que eu vejo é o descontingenciamento do FNDCT. Isso daria pelo menos um pouco de gás para que a gente pudesse respirar. Para isso, a gente vai precisar de apoio de toda a sociedade, por isso que a minha posição é que nós nos fortaleçamos novamente como nas sociedades científicas e, sobretudo, essas sociedades científicas congregadas em torno da SBPC e junto com a Academia Brasileira de Ciências, trabalhar, por exemplo, com os parlamentares para que eles se sensibilizem da importância disso, dos benefícios que a ciência traz para a sociedade, da importância da ciência para o crescimento do Brasil como uma nação. Mas aí eu acho que é uma luta que todos nós temos que participar. A gente tem que sair do conflito, né, para partir realmente para o embate, para partir para contactar os parlamentares e não deixar, não desanimar, para que não seja destruída a ciência no Brasil. Na realidade, eu acredito que é um projeto de destruir ciência, educação, acabar com todos os benefícios que foram criados, por exemplo, em saúde, com o SUS. Eu acredito que existe um projeto por trás disso, mas a gente tem que estar atento para que esse projeto não seja concretizado. Uma coisa que a gente sempre discute, né? Como, por exemplo, no Congresso americano, eles rapidamente, aquilo que tinha sido reduzido em investimento em ciência, não só eles rejeitaram essa redução, como eles ampliaram. Exato. E aí a gente vê a diferença de comportamento, porque até pelo sistema eleitoral que a gente tem, em que como a representatividade dos eleitores é muito mais observada, né? Em que a gente aqui acaba até esquecendo em quem votou, né? Eu Exato. acho que hoje a gente tem um pouco mais de conscientização a respeito disso e as próprias mídias sociais acabam ajudando a gente a fazer esse tipo de trabalho que você está fazendo. E a SBPC e as sociedades afiliadas, a nossa SBPZ está envolvida nesse ponto, estão trabalhando junto aos congressistas para que a gente mude um pouco esse quadro, né? Nós estamos na discussão do projeto orçamentário para o ano que vem, que é uma catástrofe. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos ficar num buraco ainda pior. Eu gostei muito da sua apresentação, quando você coloca o trânsito aéreo, o tráfego aéreo, né, como importante na dispersão mais rápida desses patógenos. E eu queria fazer uma provocação para você com o teu comentário de que provavelmente os astecas foram dizimados por um surto de varíola por volta de 1500. Seria uma dispersão feita pelos espanhóis que chegaram por lá nessa época? Foi, exatamente. Foram os espanhóis, quando eles chegaram ao México, né? Aqueles que foram para o México, eles levaram a varíola e consigo, e foi o que causou essa grande mortandade da população, né, dos astecas. Isso, quer dizer, nós tivemos isso também aqui no Brasil, com os nossos índios. Quer dizer, eu acho que um dia nós, como nação,
a gente tem que reconhecer que houve um genocídio com índios e, infelizmente, ainda está, essas populações estão gravemente ameaçadas, né? E isso também ocorreu quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, trouxeram doenças que esses índios não tinham anticorpos e acabaram sendo dizimados. Então, realmente as navegações, que era o transporte daquela época, né, foi o que causou essas epidemias. Só que naquela época você levava, não sei, 2, 3 meses para cruzar o oceano. Hoje em dia, em menos de 18 horas, você está Mudou a velocidade. em qualquer lugar da Terra, né? Uhum. A outra coisa que eu achei interessante na sua palestra foi a questão da formação de recursos humanos de todas as áreas do conhecimento, inclusive nas humanidades, que é uma das áreas que vem sendo deixada para trás, mas, na verdade, quando a gente precisa de tudo, né? Assim, principalmente, eu acho que de uma formação ética que está faltando, né? Porque às vezes a gente vê que determinados comportamentos são por pura falta de ética, né? Que você poderia melhorar o controle da transmissão dessas doenças por um comportamento melhor, né? Tem uma pergunta que chegou aqui para nós, Fábio Passetti, que ele gostaria de saber a sua opinião sobre como poderia ser feito o monitoramento do surgimento e ressurgimento de vetores de doenças no contexto do degelo dos polos norte e sul. Bom, hoje em dia há várias equipes de cientistas, né, baseados na região ártica e antártica. No Brasil mesmo tem uma base na Antártica, e os cientistas dessas regiões, eles fazem estudos, eles isolam micro-organismos, eles fazem estudos de metagenômica, né, que eles acabam isolando lá, e com isso, então, você passa a ter vamos dizer, uma vigilância. E nesse sentido, tem até eu não comentei, mas na China e no Vietnã existem vários grupos que estão mapeando os morcegos, mapeando os vírus de morcego, justamente para poder prever, quer dizer, de onde poderia surgir uma nova pandemia. Aqui eu só quero fazer um parênteses, que eu acho isso importante. Eu quero defender os morcegos. A culpa não é do morcego, é nossa que invadimos espaços e nos colocamos em contato com esses animais. Os morcegos são extremamente importantes na natureza como polinizadores. Então, não vamos... nós temos que cuidar da proteção desses animais. Ainda em relação à formação de recursos humanos, eu acho que, de novo, juntando alguns pedaços da sua apresentação, porque, assim, eu acho que uma coisa que ficou muito clara na pandemia foi a colaboração sem fronteiras, né, que nós tivemos, né? Você ressalta na sua palestra que os dados que foram sendo coletados foram sendo imediatamente disponibilizados para toda a população global. E isso é extremamente importante. E aí eu queria ressaltar, e eu acho que até saber da sua opinião, porque, assim, na verdade, a coisa da ciência básica nos instrumenta para entender tudo o que está acontecendo, né? Eu acho que se a gente, além de ter a disponibilidade dos dados, se a gente não tivesse bons cientistas bem informados, né, pessoas bem formadas, que pudessem entender o que aqueles dados querem dizer, nós, brasileiros, estaríamos numa situação pior ainda do que o que a gente está, e sem contar o negacionismo, sem contar essa história toda que
assim, eu vejo que nós aprendemos bastante, a gente aprendeu como tratar, aprendeu como lidar, aprendeu como até a situação exótica de estar sendo usado como cobaia no teste das duas vacinas, e por uma razão biológica, porque aqui a exposição é muito alta, então o teste vai ser muito bem validado em questão nesse sentido. Como é que a gente pode ressaltar essa formação, né? Como é que a gente pode reforçar o quão importante é a gente ter essa formação sólida das pessoas para elas entenderem o que é ciência, né? E até transmitir isso para a população em geral, que muitas vezes não valoriza esse tipo de situação, né? Esse tipo de conhecimento. A ciência não se faz do dia para a noite, quer dizer, ninguém cria a ciência em 1 ano, 2 anos. São anos, e foi o que aconteceu no Brasil, foram muitos anos. O que, se você leva 20 anos para construir uma coisa, em 2, 3 anos você pode abalar seriamente o alicerce, que é o que a gente vive hoje. Ainda não houve a demolição. Os alicerces estão abalados. E felizmente que nós tínhamos uma comunidade científica forte e bem formada, que pôde rapidamente assimilar os conhecimentos e dar contribuições importantes, como diferentes grupos no Brasil deram nessas diferentes epidemias que nós tivemos, como da Zika ou como agora da Covid. É muito essa estrutura de ciência. A maneira que nós temos também, aí eu acho que nós cientistas temos que fazer um pouco meia-culpa, nós temos que nos comunicar melhor com a sociedade. Então, esse é realmente um problema. Felizmente, agora começaram a aparecer alguns desses cientistas que fazem esse meio de campo com a sociedade, mas nós temos que ocupar a mídia, nós temos que ocupar os espaços, nós temos que alfabetizar a população brasileira do ponto de vista científico. Então, esse analfabetismo científico é muito ruim porque ele fortalece ou ele cria uma base estrutural para o negacionismo, e também, a partir do momento que a sociedade tem a percepção da importância da ciência, eu acho que aí nós temos um aliado muito forte para que a ciência não seja destruída. Vou pegar teu gancho e convidar quem está nos assistindo, porque hoje, às 18 horas, nós temos o Prêmio José Reis, que é o fortalecimento do jornalismo científico. Exato. Que é uma das atividades da nossa reunião anual no dia de hoje. Nós estamos com o tempo quase esgotado. Eu tenho mais uma questão aqui para você, mais um comentário, acho que em torno de todas as partes da tua apresentação, né? E, assim, aquilo que eu já discuti antes, quer dizer, na verdade, quando a gente compara os astecas com o que aconteceu com os astecas, com o que está acontecendo hoje com o trânsito, com o tráfego aéreo, e com o One Health, quer dizer, o nosso planeta está doente, né? E o patógeno do planeta somos nós. Isso. Então, eu acho que a pesquisa básica a ciência é o nosso remédio, né, para curar esse nosso planeta doente, né? E a minha pergunta, o comentário que eu queria que você fizesse é assim: qual a lição que nós devemos aprender nesta pandemia para evitar ou atenuar a próxima pandemia que certamente vai vir? Eu acho que a grande lição é mais ciência, né? É a ciência que permite você prever a pandemia, é a ciência que permite você, uma vez estabelecido, ou no começo, você rapidamente desenvolver os insumos, né, que você precisa para entender como se dá essa pandemia. Nesse sentido, acho que a Covid-19 foi uma grande lição pela rapidez com que as coisas se passaram. Vejam, uma vacina para ser desenvolvida
leva cerca de 6 a 8 anos. Em 7 meses, nós temos vacinas que espero que sejam eficientes e que possam começar a ser aplicadas a partir do ano que vem. Então, tudo isso é graças à ciência. E aqui eu quero colocar um ponto importante, que a gente falou em ciência básica, quer dizer, essa distinção, ou essa categorização de ciência, eu fico um pouco... Eu tenho algumas restrições. Eu acho que a ciência é uma só. E sem a pesquisa básica, você nunca vai chegar a uma aplicação. Então, existe, hoje em dia, a gente vê mesmo editais de governo, políticas aqui do governo que dizem, não, a pesquisa tem que ter uma aplicação, a pesquisa tem que ser aplicada. Sem pesquisa básica, você não faz pesquisa aplicada. A aplicação surge a partir do conhecimento que você ganha com a pesquisa básica. Então, a gente tem que ter ciência. Parte dessa ciência vai ser ciência básica, que talvez no futuro a gente saiba aplicar, vai ser uma ciência mais fundamental. E parte da ciência, de repente, a gente vai conseguir aplicar. Mas cair nessa armadilha de que toda a ciência tem que ser aplicada, a gente acaba criando um viés que é muito ruim para o desenvolvimento científico, para o conhecimento da ciência como ciência. E, sobretudo, recursos. Tem que ter recursos contínuos. Ciência é uma política, tem que ser uma política de Estado, não uma política de governo. Samuel, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Em nome da SBPZ, em nome da SBPC, eu quero agradecer muito a tua presença, a tua disponibilidade de aceitar, lá em dezembro, o nosso desafio, que foi tão impressionantemente bem encaixado dentro da circunstância de hoje, né, em que uma pergunta, para mostrar como essa pergunta sobre a ciência básica ela é importante e transversal no tempo, né, como a gente precisa estar sempre preocupado com esse tipo de coisa. Acho que você abordou assuntos extremamente importantes, extremamente interessantes, inspiradores, como eu falei. Então, assim, tem vários comentários aqui no chat de grandes amigos nossos, Renato Cordeiro, Norton Reis. Então, eu acho que assim, o nosso objetivo foi atingido na hora em que a gente vê que, inclusive, os jovens estão preocupados em continuar, né, batalhando por esse bem maior aqui para o nosso país, para a nossa terra doente. Obrigada. Eu que agradeço a SBPC, a SBPZ pelo convite e vamos continuar na luta, acreditando, e se cuidem. Só para encerrar, eu quero convidar quem está assistindo, às 12 horas nós temos a continuação do programa científico da SBPC com o painel A Situação Atual das Políticas Culturais no Brasil. E, como eu falei já para vocês, às 18 horas nós temos a entrega do Prêmio José Reis sobre a atividade do jornalismo científico, que eu acho que é bastante importante. E à noite existem atividades da SBPC Cultural. Então, vocês entrem na página da SBPC e aproveitem essa semana que está apenas começando, porque a gente tem muita coisa boa acontecendo nessa nova maneira de manter a reunião anual ativa e a SBPC presente junto com as sociedades afiliadas. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Samuel. Beijão.